Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, o que significa o castigo da malícia? Porque é que uma pessoa, quando ela vive em apostasia, ela não é mais convencida da palavra. Quer dizer, pessoas que não conseguem mais ser convencidas daquilo que ouve e daquilo que vê, Deus explica que ela vive como se fosse uma anestesia da alma. E quais são os aspectos desse tipo de religioso, desse tipo de pessoas, que diz crer em Deus, mas ele tem a malícia como algo bom. Ele mente e ele ainda não é convencido das suas próprias mentiras. E aí Deus explica que esse tipo de pessoa, ela vai ser castigada e repreendida pelas suas próprias apostasias. Então, quando Deus explica isso, você tem que entender que existe a apostasia do espírito e existe a apostasia da alma, que é o que eu vou explicar aqui para você. Uma pessoa que ela apostata do espírito, ela precisa ter tido experiência com o Espírito Santo. Então, tem pessoas que teve experiências com o Espírito Santo, não quis, não gostou, passou a ver que perdeu, que não queria perder, quer dizer, voltou atrás, deixou o Espírito Santo de lado, ela apostatou, ela entrou em apostasia. Mas existe pessoas que ela entra em apostasia da alma e ela não sabe o que isso significa. Quer dizer, mesmo quando ela é repreendida, quando ela adoece ou quando ela perde, ela não consegue ser convencida da própria visão. Porque Deus explica que são pessoas altamente maliciosas. São pessoas que adquiriram a mentira como algo bom e como algo necessário. Então, quer dizer, eles não querem mais perder em situação nenhuma. E devido a isso, esse tipo de pessoa, ela não consegue entender a própria visão. A razão daquilo que ele está vendo. Então, para você entender sobre o que é transgressões e por que é que as transgressões elas passam a ser iniquidades, você tem que entender a própria visão. Para a pessoa ela viver transgredindo e a transgressão passasse a ser uma iniquidade, quer dizer, a pessoa viu que aquilo era ruim, ela transgrediu, ela tentou mudar, ela mudou de alguma forma, mas ela transformou algo ruim como se fosse algo bom. E aí aquelas transgressões que era transgressão, passou-se a ser iniquidade. Ela passou a achar aquilo bom. Ela não consegue mais ser convencida que aquele erro é ruim na vida delas ou na vida deles. Quer dizer, ela vai buscar uma razão para viver no erro. E nesse estágio espiritual que a pessoa entra nessa apostasia, nem você falando, nem a pessoa vendo, ela não consegue entender. Quer dizer, você vai falar, ela não acredita. É como se a pessoa vivesse debaixo de encantamento, porque ela transformou algo ruim como se fosse algo bom. E aquilo que era transgressão passou-se a ser iniquidade. Então, geralmente, quem vive assim, ela vive numa vida estagnada. Ela não consegue prosperar, ela não sabe o que é prosperidade. Mas ela pensa que é uma pessoa próspera, porque ela vai pensar o que é que tem de errado nela. E Deus explica aqui, onde eu vou ler para você, que a pessoa para pensar, o que é que tem de errado em mim? O que foi que eu fiz? Que eu não consigo, minha vida nada muda. Quer dizer, a pessoa identifica que tem algo errado. Esse tipo de pessoa, quer dizer, em algum momento da vida, ela vai perceber que ela perdeu a identidade, que ela não se reconhece mais, que ela viu que tinha algo errado na vida dela e ela vai mudar. Mas essa mudança vai se tornando uma mudança tão rasa e tão rápida que ela termina voltando e transgredindo mais. Por qual motivo? Porque juntou-se a transgressões que passou-se a ser iniquidade. Então, quando passa a ser iniquidade, mesmo você falando, o outro não consegue mais acreditar. Não consegue mais ser convencida da própria visão. Quer dizer, você conhece pessoas, exemplos para que eu vou dar, para que você entenda o que Deus está explicando aqui, que a malícia passou-se a ser transgressão
ao ponto da pessoa entrar em apostasia. A apostasia significa como se a pessoa entrasse numa alma anestesiada. Ela não é mais convencida que tem algo errado nela, entende? Quer dizer, tem mulheres que ela descobre, exemplo para que você entenda o que Deus está explicando aqui. Tem mulheres que descobrem que o homem tem um amante. Ela clona o telefone, ela pega o telefone do marido, ela descobre o número da amante, da esposa. A esposa descobre o número da amante e ela começa a conversar com aquela mulher como se fosse o marido dela, né? Até do celular do marido dela mesmo. Eu já vi esses casos acontecer. E o que é que acontece? Ela se faz passar no lugar do marido, sabe que o marido tem um amante, não briga com o marido, tem medo de perder o marido, e ela fica tentando descobrir qual é o nível desse relacionamento deles dois, só para você ter ideia do que Deus está explicando aqui, o que é essa apostasia da alma. Quer dizer, ela conversa com a amante do marido e daqui a pouco ela percebe que ela está se envolvendo com aquela amante, ela está gostando da pessoa. Ela tentou descobrir algo e agora a amante começou a mandar nudes para ela achando que era pro marido dela. Passou-se a mandar nudes pro marido dela, passou a se declarar pro marido dela como se fosse para ela e a mulher se encantou ali. Daqui a pouco ela tá aceitando fazer um trisal com aquela mulher. É só um dos exemplos para que você entenda o que é uma pessoa que usou a malícia como algo bom, transgrediu tanto ao ponto dessa transgressão passasse a ser iniquidade. Ela só não quer perder. E Deus explica aqui que a pessoa, ela só não quer perder. Então, por ela não querer perder, ela também não vai conseguir entender, porque esse tipo de pessoa, o que vai acontecendo com a alma desse tipo de pessoa? Ela vai perdendo a capacidade de pensar. É isso que acontece com a pessoa que ela entra em apostasia da alma. Ela vai perdendo a capacidade de racionalizar, de raciocinar certo, da forma correta. Então ela transforma algo errado em algo certo na vida dela, por ela não querer pensar, por ela ter se deixado levar pelas emoções. Quer dizer, ela deixou aquilo que era errado passar a ser algo certo. É só um dos exemplos. Não sei se você já viu casos, né, da mulher ir conversar com um homem que descobriu que a mulher dela a esposa estava traindo o marido, né? Já aconteceu isso comigo. Um exemplo para que você entenda o que Deus explicou aqui. Quer dizer, a mulher deu em cima do meu marido, lá nos tempos passados, eu era muito nova. A mulher deu em cima do meu marido e eu fui falar pro marido dela, né? Quer dizer, eu fui lá conversar com ele, porque eu não tinha gostado do comportamento da esposa dele com o meu marido. E quando eu fui conversar com ele, ele não acreditou em mim. Então ele disse: você tem tanta raiva assim da minha esposa, né? Então vamos descontar a raiva que você tem dela e você fica comigo. Quer dizer, a pessoa, ela não consegue ouvir mais a verdade. A verdade para esse tipo de pessoa não é mais verdade. Você vai falar com a pessoa, ela não acredita na verdade. Ela transforma a verdade dela ao benefício dela. Entende o que é que acontece com pessoas que ela vive em apostasias por ser uma pessoa altamente maliciosa? Quer dizer, quando eu fui conversar com esse homem, ele disse: você tem tanta raiva dela assim? Vamos descontar a raiva dela que você tem? Quer dizer, eu fui conversar com ele a respeito do comportamento da esposa dele com o meu marido e ele começou a dar em cima de mim. Ele perde a capacidade de pensar, ele perde a capacidade de ver as coisas certas. Ele é uma pessoa altamente aproveitadora, porque é uma pessoa altamente maliciosa. Então ele não consegue mais ver e nem ouvir nenhum tipo de verdade, nenhum tipo de verdade. É isso que acontece com uma pessoa que ela é altamente maliciosa. Ela nem vê a verdade e nem ouve a verdade. Eles criam uma verdade para eles. Entende o que Deus está explicando aqui em Jeremias? Que eu vou ler para que você entenda a leitura e para que você veja quais são os aspectos desse tipo de pessoa que está na apostasia da alma. Você tenta ajudar essa pessoa, mas você não consegue. Por quê? Porque ela tem medo de perder. E ela vai mudando. Mas essa mudança é tão rasa,
é tão pouca que ela vai piorando o estágio da alma. Por quê? Porque ela adquiriu a mentira como algo bom e ela se tornou uma pessoa maliciosa. Então, primeiro eu vou explicar as características desse tipo de pessoa que já entrou em apostasia e eu vou ler para que você entenda a leitura em Jeremias, que não é pessoas que apostatou do Espírito Santo, que ela entrou em apostasia por ter deixado o Espírito Santo. É por quê? Porque nada para ela é verdade mais. Então, a maioria desse tipo de pessoa, que acontece isso, ela já passou por algum milagre, mas ela não consegue identificar o milagre. São pessoas que já teve livramento, já teve algum milagre, e ela entrou nessa apostasia da alma devido a ter ignorado o milagre. Eu conheço várias pessoas que são assim, e elas estão dentro das igrejas, mas não sabem o que é iniquidade e nem transgressão. Entende? Então, o que significa a transgressão? A transgressão é você ser frustrado 3 vezes na mesma área. Quer dizer, você se capacitou 3 vezes numa profissão e você não exerce nenhuma profissão dessa. Você é autônomo. Você tinha 3 rendas, agora você não tem nenhuma renda. Você entra 3 vezes na mão do narcisista. Quer dizer, você se relaciona, só entra narcisista na sua vida, você termina desistindo de se relacionar com alguém. Por quê? Porque entrou nessa apostasia que Deus explica aqui em Jeremias. Quer dizer, uma pessoa que nenhum tipo de verdade mais é verdade para eles. Por quê? Porque ele não consegue lidar bem com a verdade. Porque ele não sabe e nem quer saber sobre a verdade. Então, geralmente, esse tipo de pessoa já passou por milagres. E Deus explica o que é que acontece com essa pessoa. Deus diz, eu vou entregar a ela suas próprias iniquidades. Quer dizer, devido a ela ter transgredido na mesma área mais de 3 vezes, ela transformou algo errado em algo certo, porque ela não quer mais mudar. Ela já tentou tanto mudar que agora ela está com medo de mudar. Ela vive numa vida estagnada, então pode ser na área sentimental, na área afetiva, ou pode ser na área profissional, né? Elas perdem a capacidade de raciocínio. Então, elas vão fazer uma coisa e não termina. Elas começam um projeto, deixam o projeto para lá. Ela faz um curso, mas não conclui, não exerce, porque entrou na apostasia da alma e não quer saber nada sobre alma, sobre Deus. É isso que Deus explica. Então, Deus diz, transgrediu demais, passou-se a transgressão sem iniquidade e agora ninguém fala mais a verdade para essa pessoa. Ela não consegue mais acreditar e nem vê a verdade, porque ela não quer mais mudar, porque ela tem medo de perder. A pessoa não quer perder. E aí ela fica ali numa vida totalmente estagnada, ou emocionalmente, afetivamente, sentimentalmente ou financeiramente. Entende? Que é o que eu quero que você entenda. Então, eu expliquei para você entender, né? Que é visível você ver quando uma pessoa ela se torna totalmente covarde da própria vida, que você vai falar e é como se você estivesse falando para aquela pessoa uma verdade e ela transforma dentro dela a verdade é outra. Então ela tenta se aproveitar da sua verdade, não acreditando nessa verdade, para tirar algum proveito de você. É isso que acontece com uma pessoa que ela apostasiou, que ela transgrediu demais já ao ponto de se tornar uma pessoa maliciosa. Entende? Que é isso que Deus explica. Então, algumas características para que você entenda quem são esse tipo de pessoas e tá lá escrito e você vai entender a leitura quando eu disser isso para você. Quer dizer, eles deixam de fazer coisas por eles para fazer por outras pessoas. Às vezes você já fez festa de aniversário para alguém, mas você nunca fez uma festa para você. Você tira a roupa do couro e dá a outra pessoa. Você faz tudo para agradar outras pessoas, que você não faz por você. Isso é uma característica de pessoas que já apostatou, que já vivem em apostasia da própria alma. Ela não apostatou contra o Espírito Santo, que existe vários tipos de apostasia. Ela apostatou da própria alma. Ela viu a verdade, mas ela transformou a verdade em uma mentira ao benefício próprio, porque ela não quer perder. Entende? Isso é uma das características, isso está lá escrito. Ele se arrepende, a pessoa que ela vive nesse estágio da alma, ela se arrepende de fazer o bem.
Ela não se arrepende mais do mal, porque ela não tem visão do mal. Então ela fez o bem, ela faz uma caridade, ela fez algo bom para alguém, mas depois ela se arrepende. Ela diz, mas antes eu não tivesse feito isso, porque eu fiz o bem e o bem se tornou mal contra mim. Quer dizer, isso já aconteceu comigo. E todo mundo que vive nessa apostasia da alma, ela precisa de alguém para ser avivada. Ela precisa que Deus use uma pessoa na internet, que Deus use alguém, que Deus use alguém. Mas se ela quer ouvir a verdade. Então, como uma pessoa vai identificar a verdade se ela nega? Se ela não confessa que ela é assim? Entende o que Deus explica? Quer dizer, a pessoa não quer ouvir a verdade. Ela transforma a mentira em verdade para ela, ao benefício próprio, porque ela não quer mais perder, porque ela tem medo de perder, porque ela não quer mais mudar. Então, ela transgrediu 3 vezes na mesma área, né? Então, ela se arrepende, e isso também já aconteceu comigo. Isso está escrito em Jeremias. Quer dizer, quando eu comecei a ter crises de infarto, como se eu estivesse infartando, e eu adquiri uma asma, apareceu uma asma em mim, foi porque eu fui lavar um banheiro. Quer dizer, eu fui lavar o banheiro, fui dar o grau naquele banheiro, eu tinha funcionária, mas eu tava com dó da funcionária, porque ela tava com a grávida, com barrigão, eu fui lavar o banheiro para fazer um bem, para poupar a funcionária. E naquele dia eu passei mal, 3 horas da manhã no hospital, quer dizer, eu fui fazer um bem, o bem se transformou em mal para mim. Depois eu me arrependi. Eu digo, mas antes eu tivesse deixado ela. Porque eu que adoeci, eu que estou sofrendo do bem que eu fiz, fui livrar a funcionária, né, de dar o grau no banheiro com cloro, pudesse ser que ela tivesse alguma coisa ruim, né, do cheiro do cloro, eu fui fazer, mas aí quando eu percebi que eu fiquei doente, depois eu me arrependi. Você se arrepende do bem que fez. É só um exemplo que eu tô dando para você entender, porque você não consegue entender mais a razão e nem a visão do que tá vendo. Então você passa a se arrepender até do bem que fez, e não do mal. Você não tem visão do mal? Porque é uma pessoa maliciosa. Então, Deus diz, as árvores verdes andam encurvadas. O que Deus está explicando a respeito disso? Quer dizer, você vai fazer sacrifícios para agradar as pessoas e vive se rebaixando para as pessoas. Não quer dizer que porque você é uma pessoa boa, você vai tentar fazer o bem, você vive se encurvando para a árvore verde. Quer dizer, você vive fazendo sacrifícios para agradar filho, agradar neto, agradar marido, para agradar pessoas que não têm experiências. Por quê? Porque você não quer mais ouvir nenhum tipo de verdade, você não quer lidar mais com a verdade, então você agora vai tentar se agarrar afetivamente e sentimentalmente a pessoas inocentes. Árvores verdes. É isso que Deus está explicando. Então, depois você se arrepende. Você diz, eu sou uma pessoa tão boa, eu faço tanto sacrifício, eu abro mão de mim, faço sacrifício para outras pessoas, mas ninguém reconhece o bem que eu faço. Quer dizer, porque andam encurvando a árvore verde, fazendo sacrifício, tentando se apegar emocionalmente, sentimentalmente a pessoas inocentes. É isso que Deus está explicando lá em Jeremias, que acontece com pessoas que já estão na fase dessa apostasia da alma. Porque ela está tentando superar o sentimento ruim que ela já carrega. E ela não sabe, ela não entende. Por que é que já foi roubada, por que é que já foi enganada, porque já foi traída. Quer dizer, a tendência de uma pessoa que ela foi roubada por uma amiga é nunca mais confiar em amiga nenhuma. Quer dizer, se torna uma pessoa maliciosa. Ela vai lidar com as pessoas já desconfiando, porque ela está com trauma de ter confiado numa pessoa e ter sido frustrada, ter quebrado a cara. Então, uma pessoa ela pode se transformar maliciosa porque rouba ou porque foi roubada. Entenda isso. Não quer dizer que a pessoa ela é condenada. Ela vai viver castigada porque ela não quer entender a razão da visão, do que ela vê e do que ela entende. Então, uma pessoa ela pode ser maliciosa porque ela rouba, e ela pode também ser maliciosa porque ela foi roubada e é traumatizada. Uma pessoa que ela é traída, ela fica com medo de ser traída, ela fica com medo de se apegar a alguém. Ela tem medo, então ela vai tentar controlar a sua natureza humana. É isso que Deus está explicando lá em Jeremias. Ela vai acreditar que ela vai deter os próprios sentimentos. Ela vai ficar com medo de sofrer mais uma vez. Entenda bem por que as pessoas entram nessa apostasia da alma.
Eles mesmos se acham pessoas estranhas. Quer dizer, a pessoa ela perde a própria identidade. E ela vai ver isso no trajeto da vida dela. Que ela já mudou demais, que ela faz sacrifícios. Quer dizer, o que foi que eu fiz? A pessoa vai pensar. Isso está lá escrito. Quer dizer, ela vai se estranhar. O que é que eu tô fazendo da minha vida, meu Deus? Às vezes fez dívida demais para se aparecer melhor do que todo mundo. Às vezes abriu mão dos seus próprios sonhos para fazer os sonhos dos outros, né? Várias coisas para que você entenda o que Deus está explicando aqui. De pessoas que estão apostatando da própria alma por ser maliciosa. Então ela tem que entender se foi ela que causou ou se foi alguém que causou para ela. E agora ela adquiriu a mentira como algo bom. Então ela não consegue mais raciocinar. Ela não consegue pensar. Ela não consegue mais pensar da forma correta. Por quê? Porque as transgressões passou-se a ser iniquidade. Então Deus diz, eu tentei ajudar. Eu me mostrei para essa pessoa, mas ela não quis mudar. Ela quis continuar. Então Deus entrega as iniquidades dela a ela. Essa própria pessoa. Porque para ela não vê que tem nada errado na vida dela. Então se tornou uma pessoa com alta malícia. Ela só quer se dar bem, ela não quer perder em nada. Então ela perde, mas ela não aprende com a visão. Entende o que acontece com esse tipo de pessoa? Então Deus diz, não estou contaminado. A pessoa mesmo diz, Deus diz lá em Jeremias, não estou contaminado. O que foi que eu fiz, né? Como eu disse para você. Então ela se torna uma pessoa muito ligeira. Ela quer se dar com as pessoas só por benefício, só por vantagem, só para ganhar alguma coisa. Ela não confia mais em ninguém. É uma pessoa altamente maliciosa, porque ela não sabe por que ela se transformou nessa pessoa. E ela vive fugindo do próprio sentimento. Ela não quer ouvir nenhum tipo de verdade. Ela não lidar mais bem com a verdade. Ela não quer sentir o que está dentro dela. Então ela vai gerar dentro dela uma visão, uma emoção, uma autossuperação, tentando gostar de pessoas estranhas. É isso que vai acontecer com esse tipo de pessoa, que está na apostasia da alma. Ela vai mudar, ela muda de relacionamento, ela muda de cidade, ela muda de profissão, ela muda de status, ela muda de aparência. Ela só não consegue entender a própria visão, o próprio sentimento, porque ela entrou na apostasia da alma. E ela não quer ser confrontada. Então, o que é que vai acontecer com esse tipo de pessoa? As transgressões vai passar-se a ser iniquidade. E depois que isso passa a ser iniquidade, não existe verdade para essa pessoa. Porque ela transformou a mentira em verdade. Porque ela não quer perder. Então, Deus lava as mãos para essa pessoa. Então, agora ela não vai conseguir mais gostar de nada que pertença na vida dela. A maioria das pessoas não se dá mais bem com os filhos, não gosta do marido, não confia em ninguém. Então ela vai tentar se apegar emocionalmente às pessoas estranhas. Vai se tornar uma pessoa estranha. Ela vai perguntar o que foi que eu fiz, o que é que eu estou fazendo da minha vida. Mas se ninguém consegue ajudar nem falando, imagine Deus que ela não vê. Ela não consegue entender. Por quê? Porque passou-se a apostatar da própria alma. Quer dizer, ela preferiu a mentira. Ela acreditou na mentira. Esse tipo de pessoa que transforma pequenas mentiras em verdades. Ela pega uma verdade e distorce a verdade. Ela distorce, ela passa, ela não quer perder em situação nenhuma. Ela não quer se ver, ela não quer se arrepender. Então não é que ela não esteja vendo, é que ela vê e não consegue entender. A pessoa vê, mas ela não consegue entender. Então ela consegue ver os frutos da vida dela. Ela vê que vive ganhando e perdendo, vê que vive nos médicos, vê que não confia em ninguém, mas ela acredita que o problema dela está todo fora e não dentro, porque ela não identificou onde foi que ela errou. E se a pessoa não identifica onde errou, como vai mudar? Ela vai mudando para pior. É isso que vai acontecendo com uma pessoa que apostata da alma. Da própria alma. Então ela vai dizer, de novo eu errei, eu só posso ser uma burra mesmo, uma jumenta. Deus diz lá em Jeremias, jumento montes. Quer dizer, vai se tornando uma pessoa narcisista,
vai se tornando uma pessoa emburrecida, porque ela tem raiva, ela tem ira das próprias decisões, porque ela não consegue entender onde foi que ela errou. Por quê? Porque transgrediu, as 3 vezes ela errou na mesma área e ela passou a transformar algo errado como se fosse algo certo. Isso, o nome disso é iniquidade. Não tem mais o que Deus fazer se a pessoa não quer ver. Se ela viu o erro e transformou aquele errado em uma verdade. Ela distorceu a verdade porque ela não quer, é uma pessoa orgulhosa e ela não quer se arrepender. E ela não quer voltar atrás, ela não quer entender. Por quê? Porque tem preguiça de pensar. Porque tem medo de perder. Porque já perdeu lá atrás em algum lugar. É isso que acontece com esse tipo de pessoa. Geralmente, quem entra muito nessa apostasia da alma? Pessoas que já foram traídas ou que já perderam drasticamente uma perca rápida, né? Coisas espirituais. Tinha tudo para dar certo, investiu demais numa coisa e aquilo foi frustrado e a pessoa ficou muito indignada, sofreu demais, então ela não quer saber onde ela errou. Ela joga isso lá para outra vida, não quer saber onde errou. Ela não acredita nesse Deus que fala a verdade. Por quê? Porque é uma pessoa que está apostasiando. E de tanto transgredir, ela vai mudar. E aí vai acontecer isso com essa pessoa, né? Então ela vai dizer, não, eu não confio mais em ninguém, eu não quero ter amizade com ninguém, eu não gosto de ninguém, ó, eu gosto de mim mesmo. Eu gosto de amar pessoas estranhas. Eu me dou com todo mundo, mas não quero, não confia mais, não gosta mais. E aí é difícil alguém conseguir ajudar essa pessoa. Você tenta falar com a pessoa, ela tá ouvindo, mas o raciocínio dela é jogado contra ela mesma. Tudo que você tá falando com ela vai filtrando aquilo como se fosse uma mentira. É como se eu tô falando uma verdade, mas a pessoa tá ouvindo como mentira. Olha como é complicado ajudar essa pessoa. Tem que ter uma intervenção espiritual de alguém. Entende como é? A pessoa não quer ouvir, não quer saber, ela barra mesmo. Ela não quer ouvir, não quer saber, porque ela tem medo de perder. Ela tem medo de mudar, medo de entender, porque ela não quer perder. Não quero perder, não. Deixe como tá. Então, acho que você já viu casos, né? De mulher, eu já conheci mulheres assim. Que o homem influencia a própria esposa a sair com a própria amante dele. Entende? E de mulheres que descobriu que o marido tinha um amante, e ela começou a conversar com aquela amante, tentando descobrir qual era a profundidade daquele relacionamento. Daqui a pouco a mulher estava encantada com a amante, que mandava nudes para ela e ela achava a coisa mais linda. E ela dizia, como é que meu marido não ia cair? Uma mulher bonita dessa. Entendeu? Quer dizer, é uma pessoa facilmente influenciada pela visão, porque ela não quer perder. Porque ela não quer perder. Então, as transgressões passou-se a ser iniquidade. E ela não está nem aí para a verdade. Ela vai distorcer a mentira para que aquela mentira torne-se em verdade. É isso que acontece com esse tipo de pessoa. Então, essa pessoa que nem consegue ver a verdade nem ouvir a verdade, ela até fala a verdade. É uma verdade dela que você que conhece a história e começa a ouvir, ela é como se ela não estivesse falando dela, mas ela consegue falar dela, mas idealizando em outra pessoa. Quer dizer, ela tá falando dela, mas como se fosse não. Ela não tá falando dela porque ela não tá pensando como se fosse ela. Ela tá falando dela, mas como se fosse a respeito de outra pessoa. Porque ela gosta de desfazer das pessoas, ela gosta de falar como se ela entendesse do que ela tá falando. Então, ela gosta mesmo de falar com pessoas estranhas. Porque com pessoas que sabem da verdade e for confrontar ela, ela fica com raiva. Ela vai ficar irada. Entende? Que ela não consegue, tipo, uma mulher que é amaziada. Uma mulher amancebada com um homem. E ela sabe que aquilo é pecado. Ela anda na igreja, mas ela não vai falar como se fosse ela. Se alguma irmã que é amancebada, que é amigada, vai falar com ela a respeito de alguma coisa de Deus, ela já vai ali rebaixar aquela irmã.
Você é crente, você é amancebada, é amaziada, você tá com esse homem aí dando uma de esposa, você se passando por esposa, onde que você é esposa? Você é amancebada. Quer dizer, ela também é, mas ela não consegue falar dela. Ela consegue falar do defeito do outro como se fosse o outro, mas ela tá falando dela. Ela perde essa capacidade de raciocinar. Ela fala dela, mas na situação como se não fosse dela. Mas ela entende do que ela tá falando. Por quê? Porque ela usa do que ela tá falando para rebaixar alguém, para desfazer de alguém, para humilhar alguém. Aquele mentiroso que sabe muito bem sobre as mentiras dos outros, mas se alguém descobrir que ele tá mentindo, ele ama julgar as pessoas, mas se alguém mostrar a ele que ele é assim, que ele julga, ele fica irado. Ele fica bravo. Por quê? Porque ele vive nessa apostasia. Entende? Ele não quer saber a razão de nada da vida dele, mas ele diz saber tudo da vida alheia, da vida dos outros. Então ele cria uma imagem, ele cria uma capa, uma visão de superação. Então Deus explica aqui em Jeremias 2:19, que ele vai viver sendo castigado pela sua própria malícia. E ele vai entrar nas suas apostasias e serão repreendidos pelas suas apostasias. Que repreensão é essa? Quer dizer, são pessoas que vivem adoecendo, são pessoas que vivem ganhando e perdendo, são pessoas que vivem numa vida estagnada, mas ela não quer saber a razão de nada. Por quê? Porque já transgrediu demais e a transgressão passou-se a ser iniquidade. E ela não quer porque ela é satisfeita com a mentira. Ela tentou realizar-se ali na mentira. Então você vai descobrir que a pessoa está falando dela, mas como se fosse de outra pessoa. Sabe aqueles homens que falam muito mal de prostituta e já saiu com prostituta? Ele esconde o passado dele, ele não quer falar dele, mas ele entende do que ele está falando. Entende? O que é isso que acontece? Homem promíscuo, narcisista, pessoas que já se prostituíram. É isso que acontece com essas pessoas, porque elas criam uma blindagem da alma. Elas criam uma ideia, como é que ela se vê? Como é que ela entende o que ela vê? Então ela não reconhece que o problema está nela, mas ela facilmente ela reconhece o problema dos outros. Então ela fala muito bem, entende muito bem. Então ela só consegue ser ela com pessoas que não conhecem ela. Entende o que é que acontece com essa pessoa? Então Deus explica isso em Jeremias 2:19, o castigo da tua malícia, né? A tua malícia te castigará e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixares ao Senhor teu Deus e não teres em ti o meu temor. Eles não temem a Deus. Quem está nessa apostasia não teme a Deus. Ele se afasta de qualquer verdade de Deus. Ele diz que você tá querendo me julgar, tá querendo me condenar. Não, quem é você para falar dos meus erros? Ele só consegue lidar com pessoas que não conhecem a verdade que ele cria. Porque ele só sabe falar mal das pessoas. Por quê? Porque está na apostasia da alma. A apostasia da alma significa a alma anestesiada. A alma vai estar anestesiada. Então, olhe bem como é que ele fala. Diz o Senhor teu Deus, Deus dos exércitos, quando eu já há muito quebrava o teu jugo e rompia as tuas ataduras, dizias tu, olha o que Deus diz, você vai dizer que entende do que você está falando. Mas o que significa quebrar o teu jugo? Você sabe o que é jugo? Jugo é tipo o cavalo. Quando o povo botava um cavalo com uma burra lá nos campos para andar, que chega a açoitar o jumento, né? Uma sela. É uma sela que sangra o animal. Deus diz, eu aliviei o teu jugo. Eu fiz milagre em tu. Eu me revelei para tu, mas tu não quis entender. É isso que Deus está explicando aqui. Então tu dizias,
nunca mais transgredirei. Contudo, em tudo, o outeiro alto e debaixo de toda árvore verde andas encurvando e prostituindo-se. Quando Deus fala aqui em prostituindo-se, não é a prostituição da carne, é a prostituição espiritual. São pessoas que não querem saber sobre a própria alma, sobre as próprias decisões. Não é a prostituição da carne. Entende? Quer dizer, a pessoa decidiu andar se prostituindo. Então vai andar se encurvando em árvores verdes. Quer dizer, vai tentar se apegar a pessoas inocentes, vai se abrir, vai dar tudo, vai tentar ser muito boa para as pessoas que não entendem, vai tentar ser sábio para as pessoas que não sabem nada, vai tentar se moldando por fora. Então vai mudar de relacionamento, vai mudar de profissão, vai mudar de amizade, vai mudar de status, vai mudar, mas não vai conseguir entender a própria visão. É o que acontece com essas pessoas. Então Deus diz, eu mesmo te plantei como vide excelente, uma semente inteiramente fiel. A pessoa vai dizer, meu Deus, eu sou tão boa, eu sou fiel, o que é que eu fiz de errado? O que é que eu faço de errado, né? Como, pois, te tornaste para mim uma planta degenerada, como vide estranha? A pessoa mesmo vai dizer, tem algo estranho na minha vida, o que é que tem de errado em mim? O que foi que eu fiz de errado? Que a pessoa se identifica que tem algo errado, só que ela não sabe o que é. Ela não sabe mais o que foi que ela fez de errado. Porque se entra num relacionamento é com pessoas narcisistas. Se entra num negócio é para levar um golpe. Se confia numa amiga é para ser roubada pela amiga. O que foi que eu fiz de errado? Por quê? Porque está usando a malícia como algo bom. É uma verdade própria, é uma ideia própria, é uma visão própria. Se tornou uma pessoa altamente maliciosa e mentirosa. Então ela não quer saber sobre verdade. Ela vai criar as suas verdades. Então ela vai perder a visão e a razão. Então eu lhe dei 2 exemplos para você entender logo no começo do conteúdo, né? De casos de pessoas que pode você tirar foto, falar, a pessoa não vai acreditar em você, vai dizer é uma clonagem isso aqui, eu não acredito, né? Vai querer tirar vantagem em cima da sua verdade. Porque você falou a verdade, mas para ela é outra verdade. A pessoa vai dizer, não, ela tá com raiva da minha mulher, tá com ciúme da minha mulher. Não quer dizer que a minha mulher deu em cima do marido dela. Então ele vai tentar se aproveitar da situação. Ele é impossibilitado de acreditar em qualquer tipo de verdade quando uma pessoa ela é altamente maliciosa. É isso que acontece com esse tipo de pessoa. E por que acontece isso com essa pessoa? Porque ela já transgrediu demais. Porque ela fechou os olhos para a verdade. Porque ela não quis ver a verdade. Porque ela não quis perder. Ela não quis perder. Então ela acredita estar vencendo. Mas ela está perdendo. É isso que Deus está explicando aqui. Está perdendo. Então vai entrar na apostasia da alma. Não é a apostasia do Espírito Santo. Pessoas apóstatas que teve experiência com o Espírito Santo. Ela tem experiência na terra. Mas ela não quer entender o que ela vê. Entende o que é que Deus está explicando aqui? Por isso, ainda que te laves com salitre, com sal, né? E amontoes sabão, a tua iniquidade está gravada diante de mim, diz o Senhor Deus. Como dizes logo, você vai dizer, não estou contaminado, nem andei após os Balaíns, né? O que foi que eu fiz de errado? Não estou contaminado, o que foi que eu fiz? Andei na minha mãe, né? Para tudo que eu vou fazer, sou roubado, sou enganado, sou traído. A pessoa se revolta dentro de si e ela passa a ser maliciosa e mentirosa ao alto nível. Então, por ela ser assim, ela não acredita mais no que vê. Ela não quer entender o que vê. Por que acontece isso com essas pessoas? Porque ela tem preguiça de pensar. Então, no início, ela não quis ser humilde, não quis pensar, não quis se arrepender, ela vai ficando num estágio pior. Ela sempre que ela erra, ela joga a culpa em alguém. Não, mas eu só errei porque me disseram isso, eu só acreditei, mas ela condena alguém do erro dela. Por isso acontece isso com essa pessoa. Ainda quando você prova e mostra, fulano, ó, você errou comigo isso assim, assim.
Mas a pessoa, por ter preguiça de pensar, ela vai dizer, não, mas eu só errei porque fulana disse isso pra mim. E eu acreditei. Mas ela já foge do pensamento, do sentimento, da visão e condenou quem? Condenou alguém, fez alguém sofrer. Quer dizer, ela acreditou no mentiroso, fez alguém sofrer, mas não quis se arrepender. Jogou a conta em alguém. Por preguiça de pensar, ela entra nessa apostasia. É isso que acontece. Entende? Então Deus diz, vê o teu caminho no vale. Conhece o que fizeste. Dromedária, ligeira és. Sabe o que quer dizer dromedária? É um animal. Dromedária é como se fosse um animal, um camelo, um exemplo. Camelo tem 2 calombos. Dromedária quer dizer, a pessoa se torna como um animal, é irracional por não querer pensar. Ligeira és, ela vai pensar que ela é aquilo que ela não é. Então Deus está falando que ela é dromedária, ligeira és. Quer dizer, existe também um animal que é como um camelo com uma cocunda só. Então, o que tem uma cocunda fala que não é igual ao camelo. O camelo diz que não é igual ao outro. Mas, sendo igual, ele não quer pensar o que foi que ele fez de errado. Mas ele faz tudo errado, vê tudo errado, entende tudo errado. Por quê? Porque se torna um animal. Por isso, Deus está falando aqui, dromedárias, ligeira és. Se tornou um animal da terra. Não quer se raciocinar, não quer pensar, não quer se ver. Ainda que alguém foi mostrar a essa pessoa que ela errou, ela diz, não, mas eu só errei porque eu acreditei em fulano. Quer dizer, ela não diz, então eu errei, me desculpa, me perdoe. Não, ela não tem humildade. Para ela não existe esse tipo de verdade, para ela nunca erra, para ela nunca ela estava errada na vida, então ela vai piorando a cada erro que ela vai cometendo. Ela vai perdendo a capacidade de raciocínio. Por isso ela entra nessa apostasia. Por isso ela não é mais convencida pela visão. Por isso ela tem medo agora da verdade, porque tem medo de perder. Ela não quer perder. Então ela vai fazendo sacrifícios para agradar os outros. Ela vai tirando a roupa do couro para agradar alguém. Ela vai fazendo festa de surpresa para alguém. Ela vai pegando até empréstimo para fazer festa para o povo. Tá entendendo? São pessoas altamente fragilizadas, frustradas, que já sofreu demais, mas não quer entender onde errou, porque não quer mudar, porque não quer perder. Então não é que ela não esteja perdendo. É que ela não quer saber porque perdeu, porque adoeceu e porque está nessa vida frustrada. O orgulho toma conta. O estágio espiritual dessa pessoa, ela fica incapacitada de racionalizar bem, de pensar bem. E na visão dela, ela está vencendo. Ela está ganhando. Entende o que Deus explica? Ela perde isso. Então logo dizes, não, dromedária, né? Ligeira és, que anda torcendo os seus caminhos. Ela vai mudar, né? Mas essa mudança não vai funcionar. Porque geralmente quem tá nessa apostasia, ele ignora o perdão de Deus, ele não acredita em perdão, ele não acredita em milagre. Ainda que Deus mande perdoar. Deus mandou perdoar. Quantas pessoas eu perdoei que me devia dinheiro a juro? E as pessoas pegaram dinheiro com outro agiota? Quer dizer, será que elas reconheceram que fizeram algo errado? Não. Jogaram a mão em quem? A conta em quem? Joga a conta, algumas podem ter reconhecido que errou, mas joga a conta em Satanás. Eu não vi um chegar para mim e dizer, Ju, me perdoe o que eu fiz? Não. Mas antes pegou dinheiro com outro agiota. Pegou dinheiro com outro agiota. Quer dizer, não reconheceu os seus próprios erros. É por isso que entra na apostasia. Deus não faz mais nada e ele explica aqui. Vai entregar a essa pessoa as suas próprias iniquidades. Ela não acredita em perdão, em remissão, em amor. Ela fica nessa apostasia, vai ficar numa vida estagnada. Se estava devendo dinheiro a juros, vai ficar devendo dinheiro a juros, como eu conheço milhões de pessoas que devem dinheiro a juros há 10 anos. Vive escrava. Compra e não paga. Vive escrava. Não reconhece. A pessoa não reconhece os seus próprios erros. Como Deus vai mudar? Como a pessoa é capaz de entender? Ela não é capaz de entender porque não é capaz de pensar. Ela vai perdendo o raciocínio. Ela vai perdendo a capacidade de pensar. Ela vai vivendo na apostasia da alma, na anestesia da alma. Quer dizer, é como se ela não lembrasse. Mas por quê? Porque foi ignorando tudo que foi vendo.
A pessoa só sabe falar dos outros e não sabe ver o seu próprio erro. Conheço várias pessoas que são crentes, que são assim. Várias pessoas que estão dentro da igreja e não quer uma verdade de Deus. Por quê? Porque não quer se ver, porque não quer mudar, porque não quer se arrepender. Então ela acredita que vai conseguir evoluir, não vai conseguir. O que acontece com essa pessoa é isso. Ela se torna maliciosa, ela não consegue acreditar na verdade mais. Ela vai criar as suas verdades. Então a verdade para ela é distorcida. A verdade vai ter que ter uma razão, uma interpretação, porque a pessoa não é capaz de ser humilde. Então tem pessoas que dizem assim, como um dia eu disse para uma amiga, né? Meu ex-marido nunca reconheceu o que fez de errado comigo. Às vezes que me traiu, ela disse assim, ele reconheceu sim, ele falou pra mim que reconhece que fez você sofrer. Mas na primeira oportunidade veio desfazer de mim. A pessoa fala pra outra pessoa que reconheceu, que errou, mas a pessoa que se arrependeu, ela jamais vai desfazer de alguém. Entenda que é outro estágio espiritual. Ela fala para uma pessoa que reconhece os seus próprios erros para tentar dar uma de boazinha, de humilde para outras pessoas. Mas na hora que ela tem a oportunidade, ela vai desfazer de alguém. Porque ela não reconhece aquilo como errado. Ela tá falando que errou porque ela quer dar uma de sábia. Aquela pessoa quer dar uma de sábia, mas se não se arrependeu, ela entra na apostasia. Na primeira oportunidade, ela vai querer desfazer de alguém, vai se comparar com alguém. Olha, veja ela como é que tá. Tá aí. Eu tô numa vida melhor. A pessoa, ela perde a capacidade. A pessoa que ela perde a capacidade de raciocínio, é impossível ela não viver se comparando, porque ela não vai ter gratidão. Então, ela não consegue ter gratidão, ela vive comparando a vida dela com a vida dos outros. Então, ela até fala dela. Para quem não conhece a história dela, ela fala na versão dela, na razão dela. Não é a mesma coisa. A pessoa perde o sentido da versão sobre a verdade. Ela vai criar uma verdade. Entende? Então, pessoas que não sabem o que é transgressão e iniquidade, ela entra nessa apostasia. Então, Deus diz, né? Jumenta és. Conhece o que fizeste, dromadária e ligeira és, que anda torcendo os seus caminhos. Jumenta montes, acostumada ao deserto que, conforme o desejo da sua alma, sorve o vento. O que é sorver o vento? Nada serve para essa pessoa, ela não aprende com a visão. Ela perde a capacidade de aprender pela visão. Então, tudo que ela viveu ganhando e perdendo, adoecendo, nada se viu para ela, porque não tem mais humildade dentro dela. Ela vive se comparando sem querer. Ela vive competindo sem querer. Ela vive querendo mostrar às pessoas que está bem. Ela vive de aparência, ela vive de status, ela vive de fantasia. Esse tipo de pessoa, ela vai viver fantasiando uma verdade, porque ela perdeu a capacidade de raciocínio. A pessoa, ela perde essa capacidade de raciocínio. Então, Deus diz, né? Vive só vendo o vento. Quem a deteria no seu cio? Quem vai deter essa pessoa no seu cio? Nas suas vontades. É isso que Deus está explicando aqui. Quem a deteria no seu cio? Ela vive pelo que ela tem vontade. Ela vive por uma razão. Ela vive por uma vantagem. Mas ela não é convencida mais pela visão. Porque a alma está em apostasia. Não teve humildade, a pessoa não tem mais essa capacidade. Ela perde. Então Deus diz, o que é que ela vai fazer? Evita que o teu pé ande descalço. Agora ela vai evitar se apegar em alguém. Ela não quer mais gostar de ninguém, ela não quer confiar mais em ninguém. Ela vai viver num deserto da alma. Ela vai evitar que os teus pés andem descalço. Tá com medo agora de sofrer. Tá com medo de sentir. Tá com medo de se arrepender. Tá com medo de perder. De tanto que já viveu perdendo. Por quê? Porque é uma pessoa altamente maliciosa. E ela perdeu essa capacidade de racionalizar. De pensar. Porque a forma que ela pensa, a forma que ela entende, ela distorceu a verdade por mentira. Então, quer dizer, para ela, tanto faz como tanto fez Deus falar. Deus fazer milagre.
Ela não quer se arrepender. Ela não quer se ver. Ela não quer ser confrontada. Nada que ela passou teve sentido nenhum. Vai viver de ilusão e de mentira. Então Deus diz, né? Evita que o teu pé ande descalço e a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes, não há esperança. Não quer mais saber de futuro nenhum. A mente está totalmente no passado. São pessoas que diz não ter depressão, mas vive de ilusão. Vive totalmente vagueando emocionalmente, vivendo de ilusão, vivendo de mentira, não quer se apegar mais a ninguém, não acredita na verdade, não quer ser confrontada, não acredita que a palavra tem poder. Então ela até fala dela, mas idealizando a vida dos outros. Ela até diz entender do que ela está falando, mas desfazendo das pessoas. Quando ela vê o erro de alguém, ela diz, ó, não me leve não contra essa pessoa. Porque uma mulher que quer ser mais do que o homem, mas quando você tá de fora e vê, meu Deus, tá recriminando o que ela faz, mas ela não vê o que ela faz. Ela busca uma razão para ela e uma razão pela visão. Por isso ela vive julgando aquilo que ela faz. Mas ela não é convencida mais pela visão e nem pela audição. Então ela vai julgar o que os outros faz, sendo que ela também faz. Ela vai falar como se ela entendesse do que ela tá falando. Mas ela faz aquilo. E como ela desfaz de outra pessoa, se ela também faz? Então ela cria uma versão. Ela cria uma visão para ela. Não, eu era braba, mas não era assim não. Entende? Eu tô dando ideias para que você entenda o que Deus está explicando aqui. Não, eu nunca desfiz de homem nenhum, não. Essa mulher aí quer ser mais do que homem? Não me leve não, quando essa menina tiver, porque eu não gosto de ver mulher assim, querendo ser mais do que o homem, porque tá querendo ser mais do que o filho dela, porque tá querendo ser mais do que o neto dela, mas ela também faz aquilo, mas ela não sabe falar dela. Ela fala dando uma razão, ela fala como se fosse uma pessoa sábia, falando dos outros, mas desfazendo daquilo que a pessoa fez, onde ela também fez. Onde ela também fez. Então ela não consegue mais conviver com quem viu o passado dela. Ela não consegue mais lidar com a verdade. Por isso Deus diz, vai se agarrar em árvores verdes, vai buscar pessoas que não entendam, que não sabem, que ela vai poder falar. Como é que uma pessoa que viu o passado dela vai lidar com ela se ela só sabe desfazer e falar mal das pessoas, daquilo que ela também faz? Então ela vai ter que estar falando e explicando a razão por que ela está falando. Porque ela está falando daquilo que ela entende, porque ela também faz. Mas ela quer dizer que não faz aquilo? Como é que ela vai mentir agora na frente de quem viu? Entende porque Deus está explicando tudo isso aqui? Porque são pessoas que vivem de ilusão, que vivem de fantasia. Que não tem razão no que fala. Ela quer buscar uma razão para falar. Ela quer buscar uma razão de entender o que ela fala. Nunca quis se arrepender, nunca quis se ver. Vai buscar agora uma versão para a própria fala. A pessoa que é altamente maliciosa, que transgrediu demais, a transgressão passou-se a ser iniquidade, ela vai buscar uma razão para a fala dela. Entende? Então Deus diz, né? Evita que o teu pé ande descalço e a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes, não há esperança, porque amo os estranhos, após eles andarei. Só vai andar agora com pessoas estranhas. Com pessoas que não possa confrontar essa pessoa. Com pessoas que ela vai poder mentir. Que ela vai poder omitir quem ela é. Que ela não precisa estar explicando a razão do que ela sabe. A razão do que ela vê. Porque ela vai dizer, entender do que ela sabe. Ela está falando dela, mas sempre como se fosse desfazendo das outras pessoas. Se ela vê uma mulher braba com o homem, com o marido... Ah, minha filha, você não vai viver com homem nenhum. Desse jeito, desfazendo de um homem? Se você vê que a pessoa desfez do homem a vida toda, você diz, meu Deus, agora ela está desfazendo do povo daquilo que ela fez a vida toda. Então ela vai ficar sem graça. Entende? Porque é que ela não vai mais conviver com todo tipo de pessoa. Então Deus diz, ele vai dizer, eu amo os estranhos, ó, eu quero lidar com pessoas. Ela não quer mais se apegar a ninguém, ela não confia em ninguém, ela não fala a verdade para ninguém, mas a verdade que ela cria dentro dela são pessoas narcisistas que são assim, pessoas doentes. Entende? Porque só sabe falar mal, só sabe desfazer das pessoas. Por quê? Porque transgrediu demais. E aí, essas transgressões passou-se a ser iniquidade. Não é, a pessoa não quer mais perder, não tem o que perder.
Vai perder a razão? Vai viver de ilusão. É o que Deus explicou aqui. Ela vai agora viver de ilusão. Vai viver idealizando uma fantasia. Então, para ela poder ser, para ela poder se espalhar, para ela poder ter razão, para ela poder aconselhar alguém, só pessoas estranhas. Quem conviveu e viu, ela vai ficar sem graça. Ela não vai conseguir ser essa pessoa. Então, ela não gosta mais de estar com pessoas que viu o passado dela, que entende do que ela fala, que sabe que ela tá mentindo, que sabe que ela quer desfazer das pessoas, da razão do próprio ser. Entendeu o que Deus está explicando? Quer dizer, as transgressões passou-se a ser iniquidade, né? Ela desconhece o que é iniquidade. A pessoa desconhecendo o que é iniquidade, ela vai entrar nessa apostasia da alma. É a anestesia da alma. É aquilo que a pessoa diz, quem é você para falar dos meus erros? Mas ele quer falar dos erros dos outros. Mas ele quer dar um de sábio. Mas ele diz entender sobre tudo. Mas ele não quer pensar na razão dele. Ele vai buscar uma razão para isso. Uma satisfação para isso. Por isso Deus dá toda essa aula para você. E eu dei as características de pessoas que já estão dessa forma. Então, como é que consegue mudar e sair desse estágio? Se a pessoa não quer identificar os próprios erros, não quer entender sobre verdade, ela vai criar suas verdades. Ela não quer ser confrontada. Ela não aceita isso. Então, Deus diz, eu fiz, antes que tu soubesse que eu existia, eu já estava fazendo por tu alguma coisa. Mas você não quis. Você quis as suas iniquidades, então Deus pegou e entregou as iniquidades dessa pessoa. Então, quer dizer, vai ficando estreita para essa pessoa conviver com pessoas da família, vai ficando estreita a convivência, a confiança com essa pessoa. Por isso ela vai dizer que ama os estranhos, ela quer lidar com pessoas estranhas, com pessoas que não a conhecem. Porque se for uma pessoa confrontar, falar algum tipo de verdade que ela não concorde, porque ela distorce a verdade ao benefício próprio, entende? Ela não vai conseguir lidar mais com a verdade, com a realidade, porque ela não quis perder, não quis entender nada do que vê, porque entrou nessa apostasia da alma, anestesia da alma. Ela quer se ver bem, ela quer arrasar no que fala, ela quer dizer que entende o que fala. Um dia uma mulher disse assim pra mim, quando o meu marido, que morava em Maceió, né, ia vir embora, morar comigo em outra cidade, ela disse, que coragem dele, abandonar tudo lá para vir morar aqui. É uma pessoa que tinha abandonado, né, sua família, seu estado. Quer dizer, a pessoa, tudo que ela fala e que ela julga é por ela. Mas ela não quer ser confrontada, ela quer dizer que entende do que ela tá falando. É isso que Deus explica aqui, entra na apostasia da alma. Então, tudo que ela julga é por uma razão dela, tudo que ela entende é por uma razão dela, então ela vive se escondendo. A pessoa vive se escondendo e dizendo que entende do que fala. Ela entende do que fala, mas é altamente maliciosa, altamente mentirosa. Por quê? Ou porque faz, ou porque fizeram com ela. Agora, por que fizeram com ela, ela não quer saber. Ela não quer entender, porque é uma pessoa orgulhosa. Que é uma pessoa que vive de capa, que vive de fantasia. Deus diz, dromedária és. Quer dizer, eu expliquei pra você o que é uma dromedária. É como se fosse um animal que vive no deserto da alma. Quer dizer, ela diz entender dos erros alheios, mas não quer que ninguém diga dos erros dela. Ela diz entender do que fala, mas não quer falar dela. Tem algo errado na pessoa, entende? Que Deus explica, quer dizer, é um camelo. O camelo tem dois calombos nas costas. Mas a dromedária pode ter um calombo e dizer, não, eu não sou igual a ela. Ela tem dois calombos, eu só tenho um. Entende? Porque é a pessoa que perdeu a capacidade de pensar. Porque não quis perder. Porque não quis retroceder. Então, a pessoa que vive nesse estágio com medo de perder, ela vai fazer sacrifícios por pessoas e vai ser frustrada, vai ser decepcionada, porque nada que ela fizer vai tirar esse sentimento de dentro dela. Nada muda o que ela sente, então ela vai mudando por fora. Muda de relacionamento, muda de pessoa, muda de status, muda tudo, mas depois ela vai renegando. Vai achando ruim a vida.
Vai perdendo a percepção da própria alma. Então ela vê que tem algo estranho. Mas por que tá estranho? Por que ela perdeu a identidade? Ela não quer entender. Porque entrou nessa apostasia. E se entrou na apostasia, ela tem um ruim como se fosse bom. O que Deus pode fazer? Se a pessoa tem algo ruim como se fosse bom, ela vai ter que se satisfazer com o ruim e fingir que tá tudo bem. E fingir que tá tudo bom. Então ela só pode fingir na presença daqueles que não a conhecem. E a pessoa não consegue se esconder pela vida toda. Ela só vai se esconder por um tempo. Entende? O tempo vai mostrar quem é essa pessoa. Mas quando você reconhecer quem é essa pessoa, ela vai dizer que quem não presta é você, que quem não entende é você, que quem tá errado é você. E você não consegue entender o que é essa transgressão que se tornou-se iniquidade. É acúmulos de erro. São pessoas que transformou algo errado em algo certo e ela achou que ia ter vantagem com isso. E é por isso que são apóstatas. E apóstatas, ela faz isso. Ela está apostando no escuro. Ela está apostando. Então, existe vários tipos de apostasia. Então, tem pessoas que acham que a apostasia é apenas apostatar do Espírito Santo. Não. Para a pessoa apostatar do Espírito Santo, ela precisa ter conhecido o Espírito Santo. Deus precisa ter perdoado e a pessoa ter dito, eu não quero perdão. Eu não quero me arrepender de pecado nenhum, eu não quero entender, eu não quero pedir perdão, eu não quero ser humilde, eu não quero nada disso. A pessoa precisa ter visão, precisa ter experiência com o Espírito Santo e renegou o Espírito Santo, não quis. Mas tem pessoas que não teve essa visão. Passou por milagre, mas preferiu continuar transgredindo. Então a transgressão passou-se a ser iniquidade e ela entrou na apostasia da alma. Então ela não vai conseguir mais entender a visão e a razão, ela vai criar uma verdade. Então, geralmente, esse tipo de pessoa ela vai dizer que as pessoas são religiosas, que eu não preciso crer na Bíblia, eu não preciso crer nesse Deus, Deus é amor, naturaliza tudo que é espiritual, mas ela vê que tem algo errado na vida dela. Mas ela não consegue entender, porque não tem mais humildade, não quer saber, não acredita que Deus mude nada mais. Deus me ajudou do jeito que eu sou. E agora o que ela tá vendo, ela vai julgar por uma visão dela, por uma razão dela. Então, geralmente, esse tipo de narcisista, ele sempre vai jogar uma pessoa contra a outra. Sempre. Porque ele quer estar na vantagem. São pessoas que vivem como animais. Elas vão viver como animais. Então, estão julgando e dizendo a razão do que sabe do que está falando, sem querer saber. Então veja que a pessoa entra num estágio terrível da alma, porque ela vai deixando as amizades verdadeiras, ela vai deixando a amizade com o filho, e falando mal dos filhos, falando mal do marido, procurando uma imagem, né, para tentar se ver bem, para tentar superar o sentimento, para tentar. Ela vive de vento, Deus disse aqui, a pessoa vai viver de vento, vai viver de ilusão, mas ela vai terminar perdendo a razão de viver. Vai viver sem esperança. Vai se agarrar em quem depois? Quando as pessoas for descobrindo quem ele é. Em quem vai se agarrar? Não consegue se agarrar. Por tanto tempo, né? Então eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário. E compartilhe esse vídeo na vida de alguém que você deseja fazer o bem. Tá bom? E até o próximo vídeo.